Cristo. Amém? Um dia lindo hoje. Lindo e merecido. Graças a Deus pela vossa vida, mães, mulheres, servas de Deus. O Senhor é convosco. A força que foi dada a vocês não foi dada a nós. E Deus é grande. E nas suas angústias o Senhor concederá livramento e graça todos os dias da vossa vida. Amém? Deus abençoe. Antes de pregar, tem um aviso aqui para que as pessoas procurassem o Vinícius ou o diácono Ailton para acertar o valor do encontro, né? Foi até já anunciado aqui pelo nosso irmão Jefferson, né? O encontro de casais. Ele falou de encontro de homens e mulheres. Isso daqui é encontro de casais, nos dias 20, 21 e 22 de maio, né? Ao final do culto. Então, procurar o Vinícius ou o diácono Ailton. Amém? Graças a Deus. Eu queria que você, por gentileza, abrisse a sua Bíblia no segundo livro dos Reis, capítulo 4. Deus me deu essa mensagem há uns dias e eu não imaginava que seria convidado a pregar exatamente num dia tão lindo como esse, Dia das Mães, mas quando foi ontem eu entendi por quê. Eu vou estar falando de uma mãe aqui, eu vou estar falando de uma mulher de Deus, de uma mãe. Então, foi exatamente por isso que o Senhor me deu essa palavra. E eu queria que você tivesse certeza de que essa palavra veio do coração do Senhor. Amém? Todos acharam? Segundo livro dos Reis, capítulo 4, a partir do primeiro versículo, diz assim: certa mulher, das mulheres dos discípulos dos profetas, chamou a Eliseu, dizendo: meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que ele temia ao Senhor. É chegado o credor para levar os meus 2 filhos para serem escravos. Eliseu lhe perguntou: que te hei de fazer? Dize-me, que é que tens em casa? Ela respondeu: tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele: vai e pede emprestadas vasilhas a todos os teus vizinhos, vasilhas vazias, não poucas. Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre os teus filhos, e deita o azeite em todas aquelas vasilhas. Põe à parte a que estiver cheia. Partiu, pois, dele e fechou a porta sobre si e os seus filhos. Estes lhe chegavam com as vasilhas e ela as enchia. Cheias as vasilhas, disse ela a um dos filhos: chega-me aqui mais uma vasilha. Mas ele respondeu: não há mais vasilha nenhuma, e o azeite parou. Então foi ela e fez saber ao homem de Deus, e ele disse: vai, vende o azeite e paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivei do resto. Amém. Pai Todo-Poderoso, em nome de Jesus, pedimos que o teu poder, a tua graça, o poder do teu Espírito Santo tome conta deste lugar e nos ajude o nosso coração. Em nome de Jesus oramos. Amém e amém. Eu quero falar nesta noite sobre um episódio tão conhecido. Eu sei que você conhece esse episódio, você já ouviu algumas vezes, algumas mensagens, algumas pregações sobre isso. Mas a palavra de Deus, ela não pode ser vista como alguma coisa que já se esgotou, alguma coisa que não se pode mais falar absolutamente nada. Então, por isso, eu quero falar dentro desse texto tão conhecido. E a minha palavra, nesta noite, ela vai se dividir em 4 partes. Um Deus de ação, um Deus de provisão, um Deus de libertação e um Deus de consolação. A primeira coisa, então, que eu enxergo nesse episódio é o aspecto divino. Mas antes do aspecto divino, nós estamos diante de uma mulher desesperada. Estamos diante de uma pessoa que aparentemente não sabe o que fazer. Ela vai até o profeta de Deus e parece que o profeta de Deus também não sabe o que fazer no primeiro momento, porque ele faz essa pergunta: mulher, que hei de fazer a você? Mulher, o que eu posso fazer por você? E logo em seguida, ele recebe o que fazer por aquela mulher. Mas estamos diante de um
de um episódio muito difícil, eu diria muito dramático, porque o que está em jogo aqui não é uma situação simples da vida, mas são os 2 filhos daquela mulher que era viúva. O marido dela era discípulo de Eliseu. E ela agora está apreensiva, porque a qualquer momento o credor, o homem que tinha feito o empréstimo para ela, viria e levaria os 2 filhos como forma de pagamento. E agora o que fazer? As coisas que Deus traz para nós, para gerar solução para a nossa vida, são coisas bastante absurdas, e nós vemos isso aqui. Então, a primeira coisa que eu quero mostrar para os irmãos do aspecto divino é o Deus de ação. E a ação que Deus propõe é uma ação inusitada, é uma ação estranha, é uma ação esquisita. Porque se Eliseu pergunta para a mulher, o que você tem em casa? Ela diz, a tua serva não tem nada. Aí ela se lembra de alguma coisa que ela tinha. A não ser, do tipo, me lembrei agora, uma botija de azeite. E a proposta, ou a ordem do homem de Deus é, vai aos teus vizinhos, a todos os vizinhos, todo quanto é vizinho que você tiver, pede vasilhas, não poucas. A questão aqui é, meus amados, uma mulher que não tem nada em casa, vai encher de quê? Essas vasilhas que o profeta mandou buscar. Diante de algumas ações que Deus manda a gente ter, acontece um conflito muito interessante e que eu tenho que achar graça, que é o conflito da nossa inteligência com a onisciência divina. O conflito da nossa inteligência com a onipotência divina. É um conflito muito infantil, mas que, infelizmente, a despeito de toda a longa caminhada que você vem a ter no Evangelho, esse conflito vai bater na tua porta todas as vezes que Deus se colocar de uma forma incógnita diante da sua vida. A sua inteligência gritará para Deus dizendo, mas o que é isso? Eu tenho como é que eu vou agir nessa situação aqui? Eu não quero vasilhas, o que eu quero é dinheiro. Eu tenho certeza que você já foi posto em muitas situações na sua vida, em que Deus resolveu oferecer uma coisa a você, e no seu íntimo você disse para Deus, Senhor, na verdade não é isso que eu preciso. Na verdade essa não é a minha necessidade. Deixa eu te falar uma coisa aqui. Só Deus sabe qual é a sua necessidade. Só Deus sabe aonde reside a raiz do teu problema. E por causa disso, Deus toma as ações, manda-nos fazer as ações mais estranhas que nós podemos imaginar. Vocês aqui se lembram do episódio bíblico que fala da travessia do Mar Vermelho? E Deus vai mandar Moisés marchar junto com o povo exatamente no momento em que lá na frente, você sabe o que tem lá na frente? Você sabe o que tem lá na frente? A vontade que dá, irmãos, olha aqui, nós somos seres humanos, nós não somos anjos, e não somos super santos, não somos super crentes, não somos super nada, somos seres humanos. E diante de inúmeras situações, a vontade que sentimos no nosso coração é dizer para Deus, Deus, o Senhor tem certeza disso que o Senhor está falando para mim? Senhor, o Senhor tem certeza? Porque a palavra que Deus dá a Moisés, para ele e os filhos de Israel foi, Moisés, diga aos filhos de Israel que marchem. Mas o que tem lá na frente? Tem um mar. Coisa absurda que Deus manda Moisés fazer. Mas não é só isso não. Depois a gente vai chegar ali no Novo Testamento, nós vamos ver coisas mais absurdas ainda. Nós vamos ver Jesus se encontrando com Marta, Jesus se encontrando com Maria, ambas dizendo, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Mas Jesus ignora isso. Irmãos, parece que Jesus ignora as tuas necessidades, mas eu quero dizer que não, Ele não ignora as tuas necessidades. É que Deus sabe mais do que todos nós que estamos aqui juntos. Você pode jogar sua inteligência no lixo, porque na obra de Deus e no plano de Deus o que vai prevalecer é a onisciência dEle na sua vida. Aleluias, glórias a Deus. Você já deve ter ouvido aquele hino, Jesus, plano maior, plano melhor. Isso é verdade. Ele tem sempre um plano melhor. E aí, Jesus vai mandar Marta
tirar a pedra. E quem é que está lá dentro, irmãos? É uma pessoa viva? Não. Quem está lá dentro? Existem flores? Não. Quem está lá dentro é um defunto. E um detalhe, não é um defunto que morreu agora há pouco, é um defunto que morreu há 4 dias. São propostas absurdas que Deus faz para nós em muitas situações da nossa vida. Mas o absurdo de Deus gera conforto amanhã. O absurdo de Deus traz glória amanhã. O absurdo de Deus traz riqueza amanhã. O absurdo de Deus é a melhor coisa que pode acontecer na sua vida, porque foi absurdo Jesus morrer na cruz do Calvário, mas nós estamos aqui nesta noite reunidos por causa da morte do Cordeiro de Deus na cruz do Calvário. O absurdo de Deus é a alegria, a glória, a bênção na nossa vida. A gente não sabe de nada. Deus pode estar mandando muitos irmãos, Deus pode estar mandando muitas pessoas aqui nesta noite fazer coisas absurdas. O que são $8? O que são $8? Nada. Mas nas mãos de Deus as coisas se tornam grandes e poderosas. O Deus da ação. Aí você pergunta para mim, mas Deus sempre manda a gente fazer alguma coisa? Não, nem sempre Deus manda a gente fazer alguma coisa. Em alguns momentos Deus manda a gente não fazer nada. Foi isso que ele disse para Jeosafá. Jeosafá, nessa peleja tu não tens que pelejar, apenas estai de pé e vede o livramento que o Senhor Deus vos dará. Você vai no Salmo número 46, versículo 10, você vai ouvir assim, você vai ler assim: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, diz o Senhor. Deus vai dizer, age, mas Deus também vai dizer, fique quieto, não faça nada, porque eu sou o Senhor da guerra. Você sabia que o teu Senhor é o Senhor da guerra? O Senhor que luta por você? Você tem noção de quantos embates e quantas guerras terríveis aconteceram para que eu e você estivéssemos aqui, adorando a Deus, felizes com o nosso coração em pé e firme diante do Senhor? Muitas guerras nas regiões celestiais, mas também muita alegria nesta noite, porque o Senhor nos deu esta grande oportunidade. A segunda parte é o Deus da provisão. O azeite da botija enchia as vasilhas, mas o detalhe é que o azeite, ele não acabava nunca. Isso para mim, para você, é uma simbologia de que a graça de Deus não acaba nunca. Graça de Deus são os favores de Deus. A graça são os favores, aquilo que Deus faz e aquilo que Deus pode fazer por nós. Quero dizer para você que o Senhor tem muito prazer em derramar graça sobre todos nós que estamos aqui, porque todas as vezes que Deus nos abençoa, Deus é glorificado. Todas as vezes que Deus nos dá, Deus é exaltado, porque nós somos o povo do testemunho. Nós somos o povo que testemunha, nós somos o povo que diz para todo mundo que aqui é diferente, que Deus é diferente, que a nossa vida é diferente, que o nosso objetivo é diferente. Somos nós somos o povo do testemunho. Então eu digo para você, não se poupe em pedir ao teu pai, não se poupe, não te detenhas em pedir a Deus, apenas se preocupe em pedir aquilo que é lícito e aquilo que você sabe que é agradável aos olhos dele. Mas fora isso, você pode pedir qualquer coisa ao teu Pai Celestial, porque o teu Pai Celestial tem prazer em abençoar a sua vida. A graça nunca acaba. O azeite enchia as vasilhas, mas o azeite não acabava. Isso parece mágica, não tem de televisão? Os irmãos aqui devem lembrar, essa mágica nem se usa mais. Aquela mágica que o palhaço, ou seja quem for, começa a tirar um lenço daqui, e o lenço nunca acaba, né? Quando eu era criança, eu ficava olhando aquilo, e o lenço nunca acaba, eu ficava pensando, nossa, como é que pode ter tanto pano dentro daquele bolso? Mas isso é um truque infantil. Mas o que estamos vendo nesse episódio aqui é um poder. Nós estamos falando aqui de poder, e poder não encontra limites, porque só quem tem poder é Deus. E se você não encontra uma porta aberta, não se preocupe, porque Deus não precisa de premissas, Deus não precisa de pré-requisitos para abrir uma porta extraordinária para a sua vida. Eu e você precisamos de amigos, de indicações, dessas coisas, mas o Deus eterno, todo-poderoso, não precisa de absolutamente nada, porque poder é uma coisa que nós não conhecemos, mas o poder pertence a Deus. Uma coisa disse Deus 2 vezes ao ouvir, que o poder pertence a Deus.
Você acha que comprar helicóptero é poder? Não. Isso é ostentação em muitos casos. Você sabe o que é poder? Poder é transformar a água em vinho. Cientista não faz isso. Poder é parar sol e parar lua. Quer parar a terra? Cientista não faz isso. Mas Deus faz. Aleluia. Poder é abrir um caminho no meio do mar onde você pisa e os pés não se molham. É a Bíblia que falou isso, não fui eu. O povo de Israel passou pelo meio do mar, a pés enxutos, pés secos. Isso é poder. E Deus tem poder. Deus é o próprio poder. Deus é poderoso. O poder pertence a Deus. O teu inimigo tem inúmeras estratégias. Irmãos, o nosso inimigo, o diabo, ele tem mais estratégias do que você pode imaginar. Ele tem todas que você imagina e algumas que você não imagina também. Mas sabe qual é o grande detalhe? Sabe o que faz a gente estar aqui hoje, adorando ao Senhor? É que o guarda de Israel, como foi cantado aqui, né? O guarda de Israel, ele não dorme e ele também não cochila. Então você está na mira do teu inimigo, mas você está sobre a cobertura do Deus Todo-Poderoso. E aí tudo muda de figura. Porque nós, por mais crente que sejamos, ou se alcançássemos o máximo da santidade que um ser humano pode alcançar, isso não intimida o nosso inimigo. O nosso inimigo não sai sobre o poder do meu nome. Se você tentar expulsar um demônio no poder do meu nome, Jorge Fernandes, se prepare, ele vai rir de você. Mas você sabe o que ele respeita? O nome que está acima de todo nome. Nos céus, na terra e debaixo da terra. Não tem um nome maior do que o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Em meu nome curarão enfermos, em meu nome expulsarão demônios. Se beberdes alguma coisa mortífera, não vos fará dano algum, porque há poder no nome de Jesus Cristo. Isso ele tem que respeitar. Não vai respeitar a nossa cara de santo, ele vai respeitar o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas voltando ao Deus da provisão, o azeite era para aquela mulher, nesse momento, veja que situação interessante. A mulher a princípio diz que não tem nada, mas de repente ela se lembra de um azeite. Agora deixa eu te falar uma coisa, esse azeite não era azeite de tempero, e esse azeite também não era azeite de combustível, de lâmpada, de lamparina, não era. Era azeite da unção. E esse azeite da unção não tinha muito valor comercial. Olha que coisa interessante. Mas a abundância dessa bênção de Deus, e você pode ter a certeza que de vez em quando Deus vai usar uma coisa que você acha que não tem muito valor assim. De vez em quando Deus vai usar alguma coisa que você acha desprezível, mas não se preocupe, porque Jesus também fez isso, quando ele perguntou, tem alguma coisa entre vocês aí, tinha aproximadamente 5.000 pessoas, fora mulheres e crianças, e já era tarde, e não dava para sair para comprar comida, então qual era a questão? Bom, alguma coisa tem que acontecer aqui, e a pergunta de Jesus é, o que tendes entre vós? Irmãos, olha que situação exatamente igual a que nós estamos falando aqui nesta noite. Um dos discípulos de Jesus disse, tem um rapaz aqui que tem 2 pães, 5 pães e 2 peixinhos, obrigado. Mas o que é isso para tantos? O que é isso para tanta gente? Exatamente o caso da viúva a que estamos falando aqui. Eu tenho uma necessidade porque os credores estão vindo aí e vão levar meus 2 filhos presos para pagar a dívida. É a mesma coisa do menino que está lá, do rapaz que está lá no meio da multidão. O que é isto aqui para tanto? E a palavra de Jesus naquela ocasião foi, pede o pessoal para sentar aí na relva, aí no mato, aí, pede o pessoal para sentar, pede o pessoal para se organizar aí sentadinho e tal. Me dá aqui esse pão, me dá aqui esse peixe, porque nas mãos de qualquer pessoa
O que nós temos pode não significar nada, mas nas mãos de Jesus, o poderoso, o Deus Todo-Poderoso, qualquer coisa, absolutamente qualquer coisa que você tenha, Deus pode transformar em algo muito grande, em algo superior àquilo que podemos pensar e àquilo que nós imaginamos. O azeite para esta viúva, então, passou a ser um motivo de livramento. Porque se ela vai vender o azeite e ganhar dinheiro para pagar a dívida, ela está livrando os seus 2 filhos da escravidão. Então o azeite simbolizava para esta mulher livramento, mas não era só isso, o azeite também representava o fim do nome de devedora. A coisa mais importante que nós temos aqui como cidadãos e como pessoas no mundo é a nossa honra. É a coisa mais valiosa que temos como cidadãos, a nossa honra. E essa mulher aqui, imagine, uma mulher cheia de boas intenções, que andava pelas ruas, mas de repente aquele mantenedor da casa, o marido, ele faleceu. E havia dívidas. Aquilo não era um calote, aquilo era uma fatalidade que aconteceu. Mas essa mulher teria que carregar um nome de devedora. Ah, aquela mulher ali está me devendo. Que coisa tremenda isso. Eu quero te afirmar em nome de Jesus nesta noite, que o óleo de Deus coloca fim em reputações ruins nesta noite. Como eu preguei na última mensagem aqui numa quarta-feira, Deus muda reputações. O óleo de Deus transformaria o nome da mulher, o nome de devedora, aquela mulher me deve agora, com o dinheiro do azeite, ela não teria mais esse nome, a sua honra seria restaurada. Esse azeite representava a possibilidade de uma vida mais confortável. Você sabe o que é isso? Isso é realização. Você sabe que Deus tem interesse nas suas realizações? Você sabia disso? Deus tem interesse nas suas realizações, realizações lícitas, obviamente, não precisa nem de eu falar disso, mas Deus tem interesse nas suas realizações. Porque Deus quer o seu coração feliz. Durante tanto tempo, parece que uma teologia, a teologia da infelicidade reinou em algumas décadas. A teologia da infelicidade, ou seja, o crente precisava de sofrer. Porque Jesus disse que no mundo nós teríamos aflições. Sim, queridos. Sabe por que nós teríamos aflições? Porque nós temos um inimigo que não perde a gente de vista. Nós temos um mundo que se opõe a nós todos os dias. Nós temos o pecado que tão de perto nos rodeia. Nós temos uma série de coisas. Existem as fatalidades normais da vida, como doença e morte também. Haveríamos de negar a nós mesmos para poder herdar o reino dos céus, principalmente a comunhão com Deus. Tudo isso, então, traria para nós aflições. Mas eu quero dizer que Paulo, o servo de Deus, disse: para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para se comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Sabe o que é isso, querido? É a convicção de que nós teremos aflição, mas a esperança de que triunfaremos sobre ela, porque Deus é aquele que sustenta a sua igreja. Você é sustentado pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Você é sustentado pelo Senhor. Você é sustentado por Deus. A pedra que está debaixo dos teus pés não é pedra de concreto, é uma pedra de esquina, pedra angular, a pedra chamada Jesus, Jesus de Nazaré. A igreja está fundada em uma base sólida e perpétua. Esse azeite também representava um futuro para quem já estava condenado. Você sabe quando a sentença já está determinada e a sentença ela é ruim, ela é desfavorável a você? E agora esse azeite representava um futuro para uma pessoa que a ficha já tinha caído, que as coisas não iriam ficar boas. Eles vão levar meus filhos e eu vou ficar viúva e sem filhos. Mas essa mulher fez uma coisa certa. Ela buscou ao homem de Deus. Por isso eu digo nesta noite, você homem e mulher de Deus, você precisa ter a palavra do Senhor. Você precisa ter a palavra do Senhor. Sabe por quê? As pessoas não buscarão a palavra do Senhor nas pedras, nas árvores, nos animais, nos ímpios,
naqueles que não temem a Deus, o Senhor procurará a sua palavra na sua boca, homem e mulher de Deus. Aleluias. O azeite representava uma experiência de milagre para se contar. Uma vez, quando o povo, atravessou o Rio Jordão, Deus disse para Eliseu: faz um montão de pedras aqui no meio do rio. Você vai fazer também um montão de pedras lá no arraial. Mas faz um montão de pedras aqui no meio do rio. Sabe para quê? Para que as gerações futuras, quando olharem esse montão de pedra no meio do rio, eles vão perguntar para os seus pais. Eles vão perguntar assim: o que significa esse monte de pedra no meio do rio? E aí, vós direis aos vossos filhos: nesse dia, o Senhor nos fez passar pelo Rio Jordão a pés enxutos. Mais uma vez a pés enxutos. Então esse montão de pedra ali no meio do rio era para servir de testemunho. E essa mulher, ela passa por esse milagre como uma forma de Deus estabelecer na vida desta mulher uma experiência de milagre, uma experiência de algo impossível. Isso é coisa boa no nosso coração, isso é coisa boa na nossa vida, ter histórias para contar, não histórias engraçadas. Às vezes temos histórias engraçadas na nossa vida, mas o que vai servir de impacto, o que vai servir de mudança de espírito e de mudança na vida de alguém, são aquelas histórias. As histórias em que um dia você não tinha nada, mas Deus providenciou as coisas para você. Um dia em que você estava super aflito, mas que Deus salvou e sarou a sua alma. Num dia em que você estava solitário e de repente Deus chegou do seu lado e falou com você, falou aos seus ouvidos. Essas histórias, essas experiências, esses momentos em que Deus esteve conosco, nos momentos em que nós mais precisávamos da nossa vida, esses momentos são experiências que Deus quer frutificar na vida de cada um de nós que estamos aqui. Deus quer fazer isso. Então o milagre significava isso, uma experiência. Esse azeite representava uma experiência de milagre que Deus queria dar para esta mulher. E por último, do Deus da provisão, o azeite representava a chance de paz naquele lar. O azeite vai trazer paz no seu lar em nome de Jesus Cristo. Porque Deus é assim, meus irmãos. Jesus é chamado de príncipe da paz. Príncipe da paz. Então, em nome de Jesus, nesta noite, seja sobre o teu lar a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Seja sobre o seu lar a paz do Senhor, seja sobre o seu lar a doce paz de Deus. Você está aqui nesta noite adorando ao Senhor, talvez você deixou pendências na sua casa, mas agora fique em paz, fique tranquilo, porque na tua casa vai reinar a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Glórias a Deus. Um Deus de libertação. Você viu o que Eliseu disse para aquela mulher? Vai, paga a tua dívida. O profeta estava dizendo: livre-se disso, paga a tua dívida com esse dinheiro aí que você recebeu da venda desse azeite. Você sabia que a maior obra que Jesus fez quando veio aqui na terra foi a libertação dos nossos pecados? Foi a libertação de uma vida que não conseguia olhar em outra direção, senão para baixo, senão para si mesmo. Jesus veio ao mundo morrer pelos nossos pecados e nos dar a possibilidade de olharmos para os céus e olharmos para Deus. Jesus veio fazer isso conosco, libertação. Quando você abre em Isaías 61, em versículo 1, você vai ver que o Espírito do Senhor ungiu a Jesus Cristo para libertar cativos. Estamos aqui nesta noite adorando ao Senhor, porque um dia o Senhor libertou a nossa vida. O Senhor nos deu liberdade. Talvez você diga: mas eu não era nenhuma espécie de viciado. Tudo bem, glória a Deus por isso, mas Ele te libertou, sabe de quê? Ele te libertou de uma impossibilidade de olhar para Deus, porque os pecados fazem divisão entre nós e o nosso Deus. Jesus vem e quebra tudo. Ele quebra tudo e diz: agora você pode olhar para Deus, agora você tem liberdade, agora você pode entrar no Santo dos Santos. Aleluia, glória ao nome do Senhor. Um Deus da libertação, Ele não quer te ver preso a nada. Ele quer te ver preso apenas a Ele.
nada mais do que a Ele, o Deus da libertação. E eu quero agora começar a encerrar falando do Deus da consolação. Porque Eliseu disse assim: vive do resto. Depois que você pagar a sua dívida, vai sobrar dinheiro. Então esse dinheiro, vive do resto. Você e os seus 2 filhos, vive do resto do que vai sobrar. É como se como se Eliseu estivesse falando a palavra de Deus. Sossega a tua vida. Sossega a tua alma. Você não vai ser vista mais como uma mulher devedora. Você não vai ser vista mais como uma mulher sem honra. Você vai viver disso que você vendeu. Você vai viver do resto. Vai ser uma abundância, vai ser uma coisa tão grande que você vai pagar a sua dívida, mas vai poder viver do resto. Sabe por quê? Deus não faz obra pela metade. Deus não faz obras mesquinhas. Deus não faz obras para te faltar depois e para te deixar na mão de alguma forma. Deus faz obras completas. O Deus da consolação faz obras completas, aleluia. Vive do resto. É como se Ele estivesse dizendo assim também: eu não só te liberto, eu te dou paz também. E você sabe que foi isso que nós recebemos do Senhor. Porque pela justificação de nosso Senhor Jesus Cristo, nós temos paz com Deus. Ele nos consolou dessa forma. E você vai ver isso também em Isaías 61 e versículo 1. Que Ele foi ungido para consolar todos os tristes e a colocar sobre os que estão em Sião vestes de louvor ao invés de espírito angustiado. Uma coroa de glória ao invés de espinhos. Óleo de alegria ao invés de pranto. Ele veio para nos consolar. O Deus de toda consolação é o título que Paulo dá para Deus, para o nosso Senhor. Eu sei que nessa mensagem que eu preguei, eu sei que tem pessoas aqui que gostariam de ter mais. E alguns não têm quase nada. E agora eu não estou falando só de coisa financeira, não. Estou falando de coisas maiores ainda do que as financeiras. Eu sei que eu estou falando aqui a pessoas que estão sentindo falta de alguma coisa, seja na sua família, seja no seu trabalho, seja na sua vida pessoal, sua vida espiritual, sua vida íntima. Eu sei que eu estou falando a pessoas aqui que gostariam de, nesta noite, experimentar o milagre da multiplicação do azeite. Eu sei que eu estou falando a pessoas aqui que estão loucas para sair correndo de dentro desta igreja, para procurar vasilhas lá fora, para dizer para Deus: Senhor, eu arranjei vasilhas, agora derrama do teu azeite, derrama do teu azeite, derrama do teu azeite. Eu tenho uma notícia muito boa para dizer para você. Já se passaram tantos anos que isso aconteceu. Passaram-se milênios, mas eu te afirmo, em nome de Jesus Cristo, que o azeite de Deus ainda não acabou de se derramar na vida daqueles que temem ao Senhor Jesus. Fique de pé agora em nome de Jesus.